Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Débora, eu sou graduanda do curso de Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje eu tô aqui para contar um pouquinho mais para vocês sobre esse projeto mega especial intitulado Análise Estrutural do Setor de Serviço e suas demais interações com os demais setores da economia brasileira, que é orientado pela professora Flaviane Santiago, uma grande incentivadora da análise conjuntural na Faculdade de Economia. Falando mais sobre os nossos objetivos e metas, a gente tem como principal foco de trabalho escrever de forma simples e dinâmica conceitos econômicos e condições de mercado através da análise de indicadores. Isso proporciona para a gente uma visão muito mais crítica e muito mais analítica, porque a gente consegue pegar todo o conhecimento que é dado em sala de aula e transmitir ele para a vida real, auxiliando a população a entender um pouquinho melhor sobre a terminologia econômica e o impacto dela no seu cotidiano. Atualmente, a gente tem 3 metas principais que são desdobradas em 3 frentes diferentes. Primeiramente, a gente tem como meta a publicação de um artigo no Tribuna de Minas, na coluna Conjuntura e Mercados. Através desse artigo, a gente consegue pegar uma temática principal diretamente relacionada a um setor e descrever um pouquinho melhor sobre as condições de mercado atuais dele. A outra meta está relacionada à nossa participação na Rádio Transamérica, onde a gente tem um espaço semanal para falar um pouquinho melhor sobre o overview econômico da semana. E a terceira meta está totalmente voltada à nossa presença nas redes sociais, que é uma interação super nova, onde a gente percebeu essa necessidade de também traduzir um pouco melhor sobre os nossos conhecimentos em redes como, por exemplo, o Instagram, LinkedIn. Falando mais sobre as características dos beneficiários, ou seja, as pessoas que são impactadas pelo nosso trabalho, a gente tem o orgulho de dizer que eles são muito diversos. A gente consegue atingir tanto as pessoas mais jovens, como, por exemplo, os estudantes da faculdade, através dos fóruns que a gente participa, como, por exemplo, a recepção de calouros, a Semana da Economia, e até mesmo com as nossas publicações nas redes sociais, até pessoas mais maduras, que ainda preferem ter ali a fonte de conhecimento da economia pelos jornais, pelas rádios, por exemplo. A nossa metodologia é muito coesa. A gente tem encontros semanais, onde além de promover a interação do time, a gente consegue discutir sobre pontos muito estratégicos, como por exemplo, as pautas a serem abordadas, temáticas que estão em evidência no mercado e que a gente possa começar a trabalhar mais nos nossos artigos, além de análise de dados que possam contribuir para os nossos entregáveis. A contribuição para quem faz parte desse projeto é enorme. Enquanto estudante de economia, a gente sempre tem a vontade de passar todo esse conhecimento que a gente tem em sala de aula para pessoas. E particularmente para mim, ver todo esse conhecimento que a gente absorve de filósofos e econômicos super renomados dentro da história para pessoas comuns, como por exemplo os meus pais, é um motivo de muito orgulho. Além disso, a gente consegue realmente entender mais na prática tudo que a gente consegue absorver dentro de sala de aula. Então, quando a gente está falando ali, por exemplo, com taxa de desemprego, um pouquinho melhor sobre como funciona a curva de Phillips, que está totalmente associada, a gente consegue entender um pouquinho melhor sobre esse comportamento através da construção dos artigos, da base de dados que a gente vai analisar, das notícias que a gente vai ler. Eu acredito que o principal impacto social desse projeto, desde seu início, foi um novo formato de fonte de informação que a gente criou. Como eu falei para vocês anteriormente, durante a pandemia a gente precisou se reinventar. A gente percebeu que as fontes tradicionais de conhecimento, que eram a rádio e o jornal, não estavam contemplando toda a população que a gente poderia atingir. Em decorrência disso, a gente pensou uma forma de simplificar tudo aquilo que a gente estava falando por escrito em vídeo. Uma forma mais visual, mais atrativa e até que nós, que fazemos parte do projeto, conseguimos treinar a parte de oratória. Então, em decorrência disso, a gente criou um quadro no nosso Instagram chamado Economia em 1 Minuto, onde cada pessoa tem a responsabilidade de extrair toda a informação do texto da tribuna da semana em um vídeo, garantindo aí um impacto muito mais rápido e assertivo a quem acompanha a gente nas redes sociais.